Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais um episódio do podcast Amazônia Empreendedora. Toda semana a gente está aqui trazendo pessoas, cases interessantes de negócios, de economia, empreendedorismo, inovação, tecnologia, para mostrar para o restante do Brasil as iniciativas e os negócios que estão acontecendo aqui na Amazônia. Nós estamos aqui no Jornal do Comércio, na sede do jornal, e essa parceria visa justamente fazer uma divulgação nacional das coisas que acontecem principalmente aqui em Manaus, onde nós estamos situados. E hoje eu estou trazendo uma pessoa, um grande empreendedor, um grande empresário, que é o Marcelo de Gregório, que é formado em administração de empresas, com capacitação em gestão portuária, e ele é diretor da Superterminais. Do Superterminais aqui, uma empresa muito grande, e hoje ele vai contar um pouco do negócio dele, a quantidade de funcionários, o que eles estão fazendo. Eles acabaram de ganhar um selo muito interessante, um reconhecimento muito importante na área ambiental, e a gente vai conversar aqui então com o Marcelo. Marcelo, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Me conta tudo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Marcelo, você, a gente estava conversando antes que você é de São Paulo, mas já está aqui muitos anos. Conta um pouco como é que você chegou aqui em Manaus. Então, Cris, a família veio para cá em 77, né? Então daqui a 2 anos a família vai fazer 50 anos de Amazonas e o terminal vai fazer 30 anos de operação ano que vem. Uma festança vem por aí, Vai hein? vir uma festa grande, né? Merecemos. Com certeza. E então nós já passamos por vários negócios, navegação fluvial, transporte, passamos também por transporte aéreo de carga, transporte marítimo de carga, e em 1993, com a Lei dos Portos, que foi assinada pelo Fernando Henrique Cardoso, a gente vê essa oportunidade de oferecer uma outra opção de terminal aqui em Manaus para concorrer com o Porto Público de Manaus, que hoje só recebe passageiro, né? Então a gente já estava pensando em fazer um negócio mais próximo ao distrito industrial, tirar daquele centro nervoso, nevrálgico, que é o centro da cidade, né? Que a gente já conhece, que o trânsito é caótico e a localização podia ser boa em 1900, início de 1900, com o Rodway, né? E trouxemos essa estrutura, uma estrutura moderna, para dentro do distrito industrial. E me diz uma coisa, qual foi esse selo que vocês ganharam, que vocês participaram e já foram ouro logo de cara? Conta pra gente um pouco como que é essa representatividade para a empresa. Acredito que isso tenha sido uma conquista muito importante. Foi uma conquista excelente para a gente já está focado nessa agenda ESG desde o começo. Temos algumas iniciativas de governança e sociais também, mas aqui falando do ambiental, a gente recebeu já, que nem você falou, o selo GHG Protocol feito pela FGV, ou seja, a gente ganhou um prêmio reconhecido nacionalmente e internacionalmente. É um prêmio que traz uma conquista que a gente já tem buscado há tempos, né? Principalmente agora com essa transição energética que a gente tem feito, que a gente fez, essa parceria junto ao governo do estado do Amazonas, junto à Cigás. Manaus, é muito legal isso, Manaus e o estado do Amazonas, junto com o governador, eles querem tornar a cidade mais sustentável. E a gente, estando à vanguarda, sendo pioneiros nisso, a gente espera trazer outras fábricas e serviços, comércio, tudo para dentro dessa transição energética. Para você ter uma ideia, 96% do nosso, quando a gente fez esse estudo, né, a gente levantou esses dados, 96% da nossa emissão é em cima do óleo diesel, de óleo fóssil, né, ou seja, combustível fóssil, e combustível pesado. Então a gente quer mudar agora isso e fazer essa transição energética, não só é um combustível mais barato, mas é principalmente combustível mais limpo. Exatamente, né? Polui menos. E me conta, como é que foi participar? Vocês apresentam um projeto de vocês nesse sentido dessa mudança energética? Como é que foi? Isso. A parte mais difícil foi reunir dados, né? Porque, afinal de contas, nós temos aproximadamente uns 20 setores lá dentro. E 30 anos, muitas coisas. É muita também. coisa, né? Então, esses 20 setores a gente teve que ir pesquisando um a um. Então a gente tem setor de pier, onde os navios estão atracados, onde passa muito caminhão,
o setor de pátio, que é onde tem os caminhões e as empilhadeiras pesadas. Agora eu tive na Suécia um mês atrás para a gente ver as novidades, né? Então a gente vai atrás das novidades também dessa parte de empilhadeiras a gás, empilhadeiras elétricas. Nós fomos também percussores, a gente trouxe o primeiro caminhão especializado, um terminal tractor, né? Que é um caminhão específico para terminais de containers. O primeiro elétrico do Brasil. Nossa, veio para nós. É mesmo? Então... Mas isso é por causa do volume de vocês? É por causa da operação para facilitar a logística? É porque ele é um caminhão mais pesado, ele aguenta puxar mais, ele é mais alto e ele é feito exatamente, então assim, ele está mais focado na potência e ali no caso, então, ele é um caminhão mais leve, ele não pode andar na rua. Ah, entendi. E é específico para trabalhar em terminais de Quantas containers. toneladas por mês? Você tem ideia que vocês... Que a gente que movimenta isso? A gente movimenta mais ou menos uns 4.000 containers, uns 6.000 containers por mês, né? Em Manaus. 6.000 containers. Isso. Cada um a 30 toneladas, né? Então isso daí mais ou menos dá uns 180 Da onde toneladas. vem mais essas mercadorias? Essas mercadorias, elas vêm, as importadas vêm 70%, desculpa, 90% vem da Ásia. Então, Sim. são basicamente em 7 países, né, que trazem. Eu acho que muito para polo duas rodas. Não só polo duas rodas, mas ar-condicionado, eletrônicos também, né? Sim, ar-condicionado cresceu muito, a nossa indústria. Esse último ano o desempenho dessa área, desse segmento cresceu demais. Acredito que por culpa, boa parte das superterminais que está trazendo. Não, estamos. Né? Hoje a gente é responsável mais ou menos pelo market share de 50% da carga importada aqui para Manaus, 50% superterminais, 50% Chibatão. E dentro dessas 600 indústrias que a gente cobre aqui dentro da Zona Franca, a gente atende mais ou menos umas 500, 550. Nossa, quase né? todas, então, quase praticamente. Quase todas elas importam, né? Sim, sim. Então a gente fica muito próximo. Então, quais mais? Vamos ver, você falou que é mais duas rodas, ar-condicionado. Nosso pilar de Manaus. A gente está baseado em duas rodas, eletrônicos, televisores, tablets, celulares, monitores e ar-condicionado, né? E também a gente tem um polo petroquímico que é muito forte, que é o polipropileno para o plástico, né? Que está chegando também muito forte em Manaus. Exatamente. Semana passada, inclusive, o secretário Serafim, né? Eles estão pedindo mais área. Eu vi. 54 novos projetos aprovados na Codan. A gente fica muito feliz por isso. Muito. Principalmente agora por causa da reforma tributária também, né, Cris? Dá mais segurança. Dá mais segurança para a gente, pelo menos mais de uns 70 anos. Queremos. E também tem os outros dois polos que recebiam também essas mercadorias, que é Santa Catarina e Espírito Santo. Vai encerrar Santa Catarina em 2029 e Espírito Santo em 2032, né, os benefícios fiscais. Então, todo mundo vai vir para Manaus. Manaus vai crescer muito a partir dessa segurança jurídica que nós tivemos, né? Isso é muito importante. Como é que você vê hoje, Marcelo, essa questão da logística aqui na região? Parece que melhorou bastante, né? Eu tenho uma impressão que tem evoluído. Como é que você vê? Eu vejo que a gente continua travado no mesmo lugar que a gente estava 30 anos atrás, Cris. Hoje nós temos um problema, um fenômeno da seca, que em 2023 e 2024 foi mais severa. A gente apanhou demais. Em 2023, a indústria teve um custo de R$1,5 bilhão. Os preços dispararam. Os preços dispararam. A gente ficou 30 dias sem receber um container, né, no nosso terminal. Foram mais de 45 dias sem receber um navio em Manaus. E foram colapsando os portos de toda a costa brasileira, né? Porque os navios vinham do Panamá e eles tinham que trazer mercadoria, eles não podiam voltar para o Panamá, né? Então, eles deixavam esses containers em Barcarena, ali em Vila do Conde, no Pará. Eles deixavam em Pecém, deixavam em Suape, e chegaram a deixar container até em Salvador. Containers que só chegaram aqui em Manaus de volta depois de 5, 6 meses, né? Então, a gente tem essa criticidade, continuamos investindo, né? Esse ano, esse próximo biênio, vamos investir R$400 milhões
em equipamentos, em áreas, em tecnologia, em inovação, principalmente nessa parte ambiental, mas nós precisamos de uma ajuda do governo. Ou seja, nós precisamos que haja uma concessão de hidrovias. Isso é para ontem, é urgente. E isso está travado? Como é que está essa solicitação, essa demanda? Nós temos 4, 5 hidrovias, sendo 4 públicas, tudo ali Tietê-Paraná, né? A gente tem agora a primeira hidrovia privada, foi lançada, a primeira concessão, que é Porto Murtinho-Corumbá, são 1.000 quilômetros. E é interessante, entendeu? Pois todo mundo ganha. Hoje nós temos uma insegurança logística no Amazonas, porque você não sabe qual vai ser a severidade da seca. Por isso você não consegue planejar sua produção, você não consegue... Então, você no caso, por exemplo, muitas indústrias esse ano, com medo da seca, anteciparam os estoques, ou seja, você fica com mercadoria armazenada, o seu capital de giro fica comprometido e você não consegue planejar. Então, agora, assim, isso é a parte mais urgente que nós precisamos trabalhar. Porque os terminais em Manaus, eles estão prontos para receber navios cada vez maiores. Mas a gente precisa que os navios cheguem a Manaus. Que eles passem esses 2 gargalos, que é Foz do Madeira e Tabocal. E como que, tendo essa questão meioambiental, né, do meio ambiente, junto, como é que isso pode ser resolvido no seu ponto de vista? Essa parte precisa fazer um estudo profundo. Nós não temos isso ainda. Nós não temos isso. Mas é uma coisa meio, né, impressionante, né? Porque se a gente depende, né, das estradas de rios, né, de águas, exatamente, e a gente tem 600 indústrias. Me parece um pouco lógico, apesar de não ser totalmente da área, mas a gente só consegue... Todos enxergam o rio como um obstáculo, né? E não como a infraestrutura que nós necessitamos. Exato, e que faz parte da nossa realidade. Você não pode fugir disso, né? 95%, Cris, das mercadorias que chegam no Brasil chegam por via marítima, né? 5 mercadorias importadas, tá? 5%, você tem 2% mais ou menos, 2 a 3% de aéreo e 2 a 3% rodoviário, que vem normalmente de Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, exatamente, que faz fronteira com a gente. Mas 95% é marítimo. E aqui em Manaus é a mesma coisa. Quando eu falo marítimo, eu falo marítimo fluvial, claro, né? Que precisa dos rios. E não só as mercadorias, mas os rios são as nossas estradas, né? Exatamente. E a gente tem que parar com esse olhar míope que a gente olha, que toda seca é uma crise, né? Porque seca a gente tem todo ano, maior ou menor. Se for mais severa, se for menos severa, os navios ainda assim vêm com uma ocupação menor, vem com uma ocupação de 70%, 80%, depende. Se for mais crítico, 50%. Eles têm que vir com menos mercadoria para poder passar pelo rio. Exatamente, para ter o calado, para conseguir atravessar essas partes, esses gargalos que nós temos nos rios. E isso é custo, né? É tempo, é custo. Custo alto, que eu te falei, 2023 foi 1,5 bilhão. 2024, aproximadamente 900 milhões, 875 milhões, isso daí foi dados do CIEA. Então a gente fica preocupado, né? Porque isso encarece no final da cadeia de produção, na cadeia produtiva, isso aí vai impactar todo mundo. Exato, isso é efeito dominó, né? O consumidor vai pagar lá na ponta tudo que está vindo antes disso, né? Porque todos vão ter seus custos. E a gente fica tapando o sol com a peneira, né? Que a gente sabe onde é o problema, a gente sabe onde é o gargalo, a gente sabe como resolver, né? Então, hoje, inclusive, a gente tem que se juntar junto à FEComércio, à CIAN, à CDL também, com os presidentes, o Aderson, o Lúcio e o Ralph, e ir para cima para resolver esse problema. Eu ia te perguntar, se existe alguma associação, alguma pessoa jurídica, entre até os próprios, todos vocês que lidam com essa questão da logística, pelo menos com os principais, acredito que, lógico, a tua empresa é uma das maiores, para organizar isso e fazer um pleito mais jurídico, mais pesado? É uma ótima pergunta e colocação, Cris, porque cada um age sozinho, né? Esse é o problema, você perde força. Exatamente. Uma vez que você vai com uma força, uma base, uma fundação forte,
você consegue fazer um trabalho melhor. Mobilizar. Então daí, por exemplo, vou eu um dia eu falo com uma pessoa, daí você vai no dia seguinte e fala com a mesma pessoa. Então assim, você precisa ter mais voz, né? Eu sinto muito isso, porque eu trabalho muito com tecnologia. E a gente sente também na questão da tecnologia, muitas vezes, institutos separados, empresas fazendo coisas exatamente dessa forma como você colocou, cada um fazendo o seu individual. Então, eu acredito que na força da união, mesmo sendo concorrentes, trabalhando no mesmo nível, enfim, mas todos estão ali. É o mesmo. Único, né? Eu acho que todos querem a mesma coisa. Um planejamento e uma segurança logística. Essa aqui é a palavra, segurança logística. E depois cada um que corra atrás dos seus negócios. Exatamente. Né? Tem espaço para todo mundo. Quem é bom sempre tem espaço, né? E, inclusive, teve essa matéria de capa do Jornal do Comércio falando da taxa de Rio Seco, né? Ou seja, se você não consegue trazer containers, porque você trazendo 100% do navio ocupado, ou 80%, 70%, o custo é o mesmo. Entendeu? Você vai gastar um pouco menos de combustível, mas é coisa de 1%, 2%, Sim. entendeu? Mas o que eles precisam? Quem paga isso daí é o importador. Então, tem essa reclamação que o dono do navio está cobrando a taxa do Rio Seco. Eu acho que a gente tem que se aprofundar nesse tema também. Eu acho que temos que chamar os armadores aqui e perguntar o porquê que eles estão cobrando essa taxa. E a gente sabe por quê. Porque a taxa de bunker é altíssima, a taxa de praticagem é altíssima. Nós estamos a 2.000 quilômetros da Barra Norte, né? A gente está a 2.000 quilômetros de Macapá, 2.000 quilômetros de Belém. É muito longe. Então, a gente tem que facilitar essa logística. São 5, 6 dias que eles levam para vir para Manaus, né? Aproximadamente, os navios. Sim, muita coisa. Né? É muita coisa. E daí você tem que pegar, os containers e você tem que deixar ele para trás, rolar o container, porque o navio não tem capacidade de passar nesses lugares. E você fica preso ao meio ambiente, e ainda bem que não são cargas perecíveis, né? Porque você imagina se isso fosse frutas, legumes, alimentos. Sim. Eu acho que a carga que você traz, eu acho que não sofre esse problema. Não, a gente traz alguma carga perecível, mas elas vêm em container refrigerado, né? Então elas já vêm resfriadas ou refrigeradas. Já aguenta esse prazo de ficar 40 dias parado em algum lugar. Isso. Mas, de novo, você vai consumindo energia e vai pagando por isso. Sim, né? Isso tem um custo, né? Imagina, baixo, que vai chegar aqui, ficar 45 dias parado, quer dizer, toda essa... Você tem o custo de armazenagem, você tem um custo de plugagem, você tem o custo de monitoramento, do transporte. Ou seja, a gente sempre paga mais e o serviço sempre é... Está cada vez piorando. Infelizmente, a gente está aqui, Cris, de novo, para ajudar, tá? A gente está aqui para trazer ideias, a gente está aqui... Que nem a gente falou, estamos aqui há 30 anos, estamos estabelecidos, temos capacidade de receber novas cargas, novos armadores, novas indústrias. Mais que bem-vindos. Venham a Manaus, venham ao Amazonas. Maravilha, isso mesmo. Vão ser todos muito bem-vindos. Essa terra aqui é maravilhosa. Essa terra aqui não tem coisa melhor. Então, mas eu acho que assim, a gente está focando... Primeiro que cada um está focando em um alvo diferente, entendeu? Eu acho que se a gente se juntar e conversar e falar, ó, essa é a linha, vamos seguir isso, vamos ganhar, com certeza absoluta. Vão ganhar muito mais força, sabe? Uma associação, enfim, instituir uma pessoa jurídica aí para vocês terem um pleito, né? Ser ouvidos, cobrar dos poderes públicos essa questão de um estudo mais profundo para viabilizar toda essa cadeia logística. Esse estudo, ver como que é, né? O que pode ser feito, esse estudo do leito do rio, né? Fazer um estudo geológico. E hoje a gente tem tanta tecnologia, já está tudo tão avançado. Exatamente. Nós temos tecnologia, inclusive aqui em Manaus, vários institutos de pesquisa desenvolvendo coisas incríveis justamente para as indústrias e não porque desenvolver também para essa infraestrutura do Estado. Logística. Exatamente. Infraestrutura do Estado. Agora eu quero saber, Marcelo, me conta um pouco sobre a empresa. Eu fiquei sabendo que vocês têm mais de 3.000 funcionários. Conta pra gente qual o contingente que tem lá,
Qual é o planejamento para o ano que vem? O que você está imaginando de crescimento? Você começou a falar alguma coisa de compras de equipamentos mais tecnológicos. A gente já está indo para o final, mas eu queria que você desse uma palhinha aí geral sobre isso. Claro, Cris. Então, Superterminais hoje está com 900 funcionários diretos e aproximadamente 3.000 indiretos, né? Entre 3.000 e 3.500 indiretos. Isso dá 4.000 e fumaça. 4.300, exatamente. É muita família, né? É muita família, né? É muita família. É uma honra para a gente fazer parte dessa história. E em relação aos investimentos, ano que vem a gente vai fazer esse biênio 2025-2026, a gente está fazendo investimentos de aproximadamente uns 500 milhões de reais, né? Meio bilhão, já esperando um volume que está vindo, né? Normalmente. A gente sabe que Manaus cresce, apesar de ter essa desigualdade, mas Manaus ela continua crescendo ano a ano. Hoje ela é a 7ª maior capital do Brasil. Hoje ela é o 7º, não só em quantidade de habitantes, né? Não só em habitantes, mas em PIB também. Então, assim, Manaus é um dínamo. E a gente descobriu isso daí ainda bem há 50 anos, né, que nem a gente falou. Desbravou, né, foram desbravadores, numa época completamente diferente. Né? Então daí para o ano que vem estamos trazendo mais 3 guindastes 100% elétricos, já estamos investindo também em tecnologia fotovoltaica, estamos trazendo algumas placas, porque todo mundo fala só da operação, né, operação, pier, pátio. Sim. Então a gente também vai trazer umas placas, vamos instalar algumas placas solares para aproveitar o clima daqui, né? Só o que não falta? Exatamente, só o que não falta. E para a gente começar a fazer essa transição energética da elétrica para solar para o ano que vem também. E fazer toda a eletrificação do prédio através dessas placas fotovoltaicas. Maravilha. Marcelo, eu quero agradecer muito a sua presença, quero te parabenizar pelo teu trabalho, pela responsabilidade não só com os negócios, mas com 3.500 famílias e te agradecer muito, te desejar muito sucesso, que você volte aqui outras vezes para contar para a gente as novidades. E parabéns pelos 30 anos que já estão quase que chegando e quero ser convidada para a festa. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, viu? Com a gente, tá bom? Gente, olha, fantástico, foi um aprendizado para mim hoje aqui com o Marcelo. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais, a gente volta. Até lá.